aqui na Flórida. Eu atuo já há 25 anos na área de imigração. E nós estamos, nosso escritório está aberto, embora estamos nessa crise agora, dessa pandemia, continuamos abertos, embora todos estamos trabalhando dessa mesma forma, cada um em suas casas, mas estamos já falando com os clientes dessa mesma forma, via Zoom, via Instagram, via Skype, mantendo essa distância social como todo mundo está fazendo. Mas o nosso trabalho continua, a imigração continua trabalhando da mesma forma. O que está diferente agora é que a imigração está fechada para o contato físico das pessoas nos escritórios locais. Mas as coisas estão andando e o nosso trabalho continua. Eu não sei o que você quer, como é que você quer levar a conversa, Rodrigo? Você quer fazer perguntas? Como é que você quer fazer? Eu queria, Ingrid, eu acho, pensando aí num projeto, né, de uma pessoa, de uma empresa vindo do Brasil para cá, eu acho que seria muito legal a gente falar dos vistos mais comuns com que essas pessoas usam para fazer seus projetos de imigração, né? De repente, minha sugestão é que a gente comece falando do visto E2, né? Ou seja, quais são os requisitos básicos para que você possa tirar o visto E2, né? Olha, o visto E2 ele é muito popular com o brasileiro, porque muitos brasileiros possuem a cidadania dupla. O visto E2 ele é reservado para pessoas que possuem uma cidadania de um país que tem um tratado com os Estados Unidos. Por exemplo, o mais popular são países da Europa. Itália, Espanha, França, Alemanha, existem vários. Infelizmente, o Brasil não tem esse tratado, Portugal também não tem. Ainda está conversando no Congresso para poder abrir para Portugal, mas ainda não foi aberto. Então, pessoas que possuem essa dupla cidadania são elegíveis para o visto E2. O que é o visto E2? É um visto de investimento, onde a pessoa que possui essa cidadania pode fazer um investimento num negócio, ou comprar um negócio, ou abrir um negócio do zero, e se comprometer para levar esse negócio em frente e oferecer empregos para ou americano ou uma pessoa que tenha a residência permanente nos Estados Unidos. A pergunta que mais me pergunto é quanto é esse investimento? Qual é o mínimo? Não existe um mínimo. Eu sempre digo que o investimento, a resposta certa é que o investimento é aquela quantia necessária para você abrir as suas portas, tá? Então, a pessoa tem que pensar no que quer fazer para depois aí saber exatamente qual seria o valor para poder chegar ao ponto de abrir o seu negócio e ter um capital de giro no banco, tá? Você não pode só ter o dinheiro na mão, abrir a empresa e colocar o dinheiro no banco. A imigração não vai aceitar e não vai aprovar seu visto. O E2 é um visto a risco. Você tem que abrir a sua empresa, ter o seu plano de negócios, gastar o dinheiro, fazer tudo e depois pedir o seu visto. Você só não pode ter o dinheiro e falar, imigração, eu prometo que eu vou fazer isso assim, assim. Não. Você tem que fazer tudo primeiro e depois pedir o seu visto. É um visto muito bom, relativamente rápido. Atualmente, hoje está um pouco diferente, mas antes dessa pandemia, nós estávamos conseguindo aprovação em São Paulo, Rio de Janeiro, em mais ou menos 5 a 6 semanas, às vezes 8 semanas, a aprovação do visto E2. Então, ele é um visto muito bom, embora ele não te dê um caminho para o Green Card a longo termo, ele geralmente ele é concedido por 5 anos, ele pode ser renovado indefinitivamente, a sua família toda é concedido visto, a cônjuge de crianças com menos de 21 anos, e você pode ficar renovando o seu visto enquanto a sua empresa está viva, ativa, você está seguindo o seu plano de negócios, continua empregando as pessoas e seguindo aquilo que você prometeu a imigração aqui vai fazer, dentro, obviamente, dos parâmetros da sua empresa. O outro bom ponto do E2 é que o cônjuge é concedido uma permissão de trabalho. O cônjuge pode trabalhar onde ele ou ela quiser. E daí podem surgir outras oportunidades para a família tentar conseguir uma residência de outra forma. Tá. Ingrid, uma coisa também interessante que eu vejo às vezes muitos clientes perguntando, e a gente já fez até algumas reuniões, né, com cliente meu e com você para avaliar o tipo de negócio, né?
Muitas vezes as pessoas chegam aqui e às vezes vem uma franquia, vem um negócio que já está operando e que está à venda e quer comprar esse negócio, né? Guardando esses parâmetros chaves aí que você falou, que é um negócio que faça, no ponto de vista de negócio, que faça sentido, né? Que ele possa ser um negócio que mantenha uma operação mínima, que mantenha 2, 3 empregados, né? A gente vê muito nos sites que vendem negócio, muita gente falando, é um negócio que pode se aplicar para o visto, não sei o que, não sei o que lá, né? Eu entendo, não sei se você concorda, que a maioria dos negócios que hoje estão à venda, né, guardando esses parâmetros que o E2 pede, que você acabou de mencionar, eles são negócios que você pode comprar e depois entrar. Você pode comprar e depois entrar e fazer a aplicação do seu visto, né? Na sua opinião, né, na sua experiência, tem algum negócio que não se aplique a isso, né, que você não deva considerar que não vai dar certo para o E2, alguma coisa específica? Olha, obviamente, em geral, falando em geral, tem que ser um negócio legal, um negócio que não é proibido pelas leis do estado que você está vivendo, tá? Coisas óbvias. E tem que ser um negócio que você vai ter funcionários, vai precisar de funcionários. Não pode ser um negócio que vai ser você, você e você, e unicamente você que vai levar o negócio em frente, tá? Basicamente, qualquer tipo de negócio que possa ser um negócio que você vá ter funcionários, já fizemos de tudo que você possa imaginar. E também você tem que pensar num negócio que vai ter pelo menos um local comercial. E se não tiver um local comercial, que seja o tipo de negócio que podemos argumentar o porquê que não existe um local comercial. Se era um negócio, digamos, uma empresa de internet, uma empresa e-commerce, algo assim. Mas qualquer tipo de negócio, geralmente, ele é viável para o E2. Que seja um negócio dentro das leis do estado que você está aplicando e que você vai morar. Outra coisa, você tem que lembrar que o portador do passaporte europeu, que vai ser o portador do visto, ele não pode ser o mão na massa, entendeu? Ele vai ser o gestor dessa empresa nova que vai ser a âncora do visto. Então, a pessoa tem que sempre lembrar que tem que ser uma empresa viável, mas o portador do visto não vai ser um mão na massa, tá? Ele vai ter que ter alguém abaixo dele sempre e ele sempre vai ser o gestor dessa empresa. Mas, basicamente, geralmente, qualquer tipo de empresa. A única coisa que eu quero adicionar, quando se fala de franquia, muitas franquias são boas e servem para o E2. A única coisa que a pessoa tem que ter cuidado são franquias que exigem 100% de controle. Existem franquias que não deixam o franqueador ter nenhum controle sobre a empresa. Aí temos um pouco de problema com a imigração, porque aí a imigração julga que a pessoa que está aplicando para o visto não tem nenhum controle sobre a sua empresa. Aí é difícil fazer um argumento que aquela empresa realmente é uma empresa a risco, uma empresa que pertence ao portador do visto, aí dá um pouquinho mais de problema. Então tem que ter uma franquia que é um pouco mais aberta, que permite um pouco de liberdade para o franqueador. Perfeito, perfeito, Ingrid. Eu acho que do E2 basicamente é isso, né? Se alguém quiser já ir colocando perguntas aqui sobre esse visto e tal, fique à vontade, que eu vou passando para a doutora Ingrid. Agora, eu acho que um outro visto também bastante usado, foi muito usado, agora menos, não é? Mas é um visto que eu acho que tem que ser considerado, é o visto L1 também, né? Sim. Aí seria legal também a gente falar um pouquinho desse visto, né? E para quem que é elegível ao visto L1, né? O L1, coitado, sempre tem uma má reputação. Eu adoro o visto L1, tenho feito há décadas. O L1 ele é reservado para... Bom, explica quem é empresário, em primeiro lugar. Se uma pessoa é um empresário, vamos falar do Brasil.
um empresário do Brasil que tem uma empresa que é relativo, que tem um porte financeiro bom, que tenha funcionários, que possa provar que um imposto de renda sólido. Essa empresa pode se qualificar para um L1. Podemos provar que ela tem um porte financeiro forte, que tem um quadro de funcionários bom, que tem uma boa folha de pagamento e que podemos provar que essa empresa pode justificar a existência de uma filial aqui nos Estados Unidos. E filial não no mesmo termo que o filial do Brasil. É diferente, o termo filial aqui é diferente do termo filial do Brasil. E o visto L1 é muito importante, a pessoa que queira fazer o visto L1 é muito importante ter um contador que entenda das leis tributárias do Brasil e das leis americanas, porque o visto L1, você vai unir a empresa do Brasil junto com a empresa americana muito. Não vai ser uma união do Brasil para cá, mas elas vão ficar interlacadas por muito tempo, não necessariamente com o Brasil sendo envolvido, mas a documentação da empresa brasileira vai influenciar muito na imigração aqui. Então, tem que ter uma documentação de contabilidade muito, muito clara para a imigração aqui. Então, uma empresa brasileira que tem uma certa força, ela pode abrir uma filial aqui. Quem vai ser o dono dessa filial? Vai ser ou o dono da empresa brasileira, um dos acionistas, o presidente, ou alguém que tenha parte das ações da empresa brasileira, ou a própria empresa brasileira pode ser a dona da filial aqui nos Estados Unidos. E o que acontece? Essa empresa brasileira vai transferir um executivo de nível alto para levar em frente a empresa, a filial aqui nos Estados Unidos. Esse executivo do Brasil, ele vai ser escolhido porque ele tem noção, ele entende do negócio do negócio do Brasil e podemos provar que ele trabalhou dentro da empresa brasileira pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos. E essa pessoa seria qualificada para ser transferida para essa filial aqui nos Estados Unidos. O que vamos precisar? Obviamente, vamos precisar do investimento. Aí vem a mesma pergunta. Mas quanto? A mesma resposta. O valor vai ser aquele valor necessário para abrir as portas dessa filial. Mas que tipo de negócio? Eu tenho uma empresa de transporte no Brasil. Tem que ser a mesma coisa aqui? Não. Pode ser algo completamente diferente, que não tenha nada a ver com transporte. Você escolhe outra coisa. Aí o valor do seu investimento vai ter que ser o suficiente para você poder cumprir, abrir as portas dessa nova filial que você vai ter aqui nos Estados Unidos. Temos que provar a origem do dinheiro, temos que traçar de onde vem, e isso também é verdade para o E2. E começamos assim. A empresa tem que ter esse funcionário, esse executivo, e vamos ter que também provar outros funcionários abaixo dele. E assim é mais ou menos a explicação do L1. Esse L1 tem um caminho para o Green Card. Ele geralmente é concedido por 1 ano. Depois renovamos por mais 2. E depois começamos o caminho do Green Card. Tá. Ingrid, em termos de valor de investimento, ele que como o E2, ele tem algum valor específico? Porque o E2 não tem, né? Ou ele tem que ser um negócio encorpado que E2, menos encorpado? Não tem valor de investimento, mas em média, Rodrigo, os L1s que nós temos feito historicamente, e também é baseado também na força e o tamanho da empresa no Brasil e o tipo de negócio. Mas eu diria que uma média, eu diria que o investimento aqui, eu diria começando no mínimo com talvez uns 150 mil dólares seria uma quantia boa, tá? Entendi. Pode ser menos? Talvez sim. E vai depender do tipo de empresa que vai ser aberta aqui. Porque cada caso é um caso. Nós podemos ter a mesma empresa, igualzinha, e podemos fazer o mesmo L1 e eles vão ser completamente diferentes. Eu estou vendo uma pergunta aqui se o L1 pode transferir 5. Ele está uma pergunta interessante. Né? No L1 pode transferir 5 executivos ou tem alguma limitação? Não, 5 não. Você pode transferir 1.
a primeira vez que essa empresa quer abrir uma filial e mandar abrir uma filial do L1, você vai mandar um executivo. 5 não tem como. Isso é um outro tipo de visto, tem que ser um empreendimento muito maior, é algo que tem que se conversar com muita calma, porque um L1 não vai suportar 5 pessoas, não. Eu não sei, Ingrid, se a pergunta foi exatamente essa, mas que o L1 ele tem um negócio interessante, né? Ele é um visto que ele serve desde um negócio de 150 mil, como a gente está falando, né? Mas ele também é muito usado por as multinacionais, todos que querem transferir seus executivos, não é? Sim, por isso que eu digo, não é algo que você possa falar, eu vou abrir uma filial e vou transferir 10 pessoas. Depende do porte da empresa. Digamos, uma multinacional no Brasil, que pela primeira vez vai abrir uma empresa aqui. Vamos dizer que a Shell, uma empresa do Brasil, o que for, Brasil 123, uma empresa gigantesca que nunca teve uma presença nos Estados Unidos, mas é uma empresa de milhões e milhões e milhões de dólares, e ela quer abrir uma filial aqui nos Estados Unidos, tá? Ela pode fazer isso. Obviamente, com um funcionário não vai funcionar, não vai dar. Então, esse é um caso diferente. A empresa vai abrir uma filial, mas vai ser um outro tipo de processo. Vai ser um outro tipo de L1, que ela vai ter um investimento gigantesco, tá? E é completamente diferente daquele L1 mais simples de uma empresa que vai investir 150, 100 mil dólares para trazer um executivo. Sim. Como você colocou aí, né? Se a gente pegar o exemplo da Shell, vamos supor que a Shell Brasil quer enviar para os Estados Unidos 5 executivos, 5 diretores. Aí é outra coisa. Diferente. Aí é outra coisa. Estou falando de uma empresa multibilionária, né? Isso é completamente diferente. Aí meio que acho que já está até no fluxo, né? Do mesmo jeito que ela está enviando 5 executivos do Brasil para cá, ela está enviando daqui para outros países e por aí afora. É uma empresa global e aí já Exatamente. é um outro corpo de empresa. É um outro mundo. Esse é um outro mundo. É um outro mundo, perfeito. Ingrid, agora eu acho que o pessoal vai deixando as perguntas aí, vocês fiquem à vontade. Mas agora acho que vale a pena a gente falar do visto que tem dado o que falar nesses últimos anos, né? Que é o famoso EB2, né? E eu acho que o EB2 é muito legal a pessoa entender qual é a estrutura do EB2, né? Até entendendo que o EB2 quer dizer Employment Based, né? Aí você tem o EB1, o EB2, o EB3, né? E dentro do EB2 você tem o Co-Sponsor, o National Interest Waiver, né? E hoje a grande, vamos dizer, não estou achando uma palavra melhor, mas a grande moda do mercado é o EB2 de National Interest Waiver, né? Sim, é moda. Então, isso daí, como o L1 foi uma moda no passado, né? O EB2 National Interest Waiver hoje é uma moda, hoje, dos últimos 3, 4 anos para cá, né? Então, queria que você falasse um pouquinh desses vistos EBs e principalmente do visto do National Interest Waiver, né? O EB2, ele é um visto maravilhoso. Para quem se qualifica, é ótimo. Obviamente, não é para todo mundo. E como todo visto, nem todo visto é para todo mundo. O E2 não é para todo mundo, o L1 não é para todo mundo. Nem todo visto é para todo mundo. O EB2 não é diferente. O EB2 National Interest Waiver, ele é um visto para pessoas que possuem, que são de um nível excepcional. Quer dizer o quê? Se você tem uns certos anos de experiência dentro da sua carreira, tá? E podemos provar que você atingiu um certo nível na sua carreira, e depende da sua carreira também. Podemos provar isso com a sua experiência, com o seu CV, com cartas de referências de pessoas com quem você trabalhou ou para quem você trabalhou. Temos vários requisitos antes da gente decidir se você é elegível ou não. Você pode aplicar, talvez ser elegível para um visto EB2 National Interest Waiver. Esse visto
banalizam um certo tema e nenhum tema deve ser banalizado ou subestimado. E sendo que imigração, mais uma vez, pessoal, é o primeiro passo que você tem que dar no país, né, que você está começando o negócio, e você tem que falar com um profissional da área, um profissional que tem experiência, que tenha boa reputação, né, para você poder, porque aí, quando você entrega um projeto na mão de um profissional dessa área, você entrega não é só um projeto de transferência da sua empresa, é de transferência, na maioria das vezes, da sua família, dos seus filhos que viviam no Brasil, né? Viviam em qualquer lugar do Brasil, eles vêm viver agora aqui nos Estados Unidos. Então, é uma nova realidade, é uma expectativa, é uma mudança não somente profissional, mas é uma mudança pessoal que envolve uma expectativa familiar muito grande. Então, né, eu acho que a gente tem que decidir, tem um tripé aqui, vamos dizer assim, todos os passos de um projeto eles são extremamente importantes. Só que eu estava até conversando com a doutora Ingrid outro dia e ela disse, pô, tem tantos profissionais em todas as áreas aqui no mercado, né, que é um mercado que, ainda bem, porque se tivesse só eu como advogada, Rodrigo, só você como consultor, a gente não ia dar conta, é impossível dar conta. Né? Então, eu acho que o cliente numa hora dessa, ele tem que ter muita tranquilidade de escolher o profissional, que ele, além desse profissional ter uma boa reputação, que ele tenha uma afinidade com esse profissional, que ele comece a ter uma empatia com esse profissional. Porque um processo de imigração dura, às vezes, só 2, 3 meses, mas ele, às vezes, quando ele vai para um green card, ele pode durar 3, 4, 5 anos. Né? Ou mais, ou Ou mais. mais. Então você e depois vir a cidadania, né? Então você tem que realmente, além de ter confiança, você tem que ter uma empatia com esse profissional. Então, voltando ao que a gente está vivendo hoje, a quarentena, né? Está todo mundo fechado em casa, todo mundo trabalhando muito menos do que trabalhava antes, muita frustração, é um momento que mexe com o emocional de todos, né? Então, o que eu tenho provocado? Isso aconteceu comigo mesmo. A primeira semana aqui de quarentena foi uma semana que a gente ficou tipo sem saber o que ia fazer. Né? Ninguém sabia o que ia fazer, todo mundo parado, todo mundo olhando assim, tipo, o que é isso? Né? Eu nunca vi isso, realmente nunca ninguém viu isso. Né? Verdade. Então, depois na segunda semana, eu já comecei a perceber que conseguia me movimentar, conseguia já conversar com as pessoas, falar de trabalho, comecei a me planejar um pouco mais, e aí na terceira, essa já é a quarta semana, então a gente vê que a gente já começa a voltar a trabalhar num ritmo inferior ao que é um ritmo normal, mas eu acho que a gente tem que tirar vantagem desse tempo para a gente se planejar. Não é? Se você quer vir para cá, para os Estados Unidos, assim, poxa, eu não vou tomar nenhuma decisão agora aqui na quarentena. Perfeito, tudo bem. Eu acho que você está muito certo se você não quiser tomar nenhuma decisão nesse exato momento. Mas use o tempo a seu favor, porque daqui a pouco, se Deus quiser, daqui a 2, 3, 4 semanas, a gente vai voltar a sair de casa, a gente vai voltar a trabalhar, vai voltar à rotina normal do dia a dia. Aí a gente vai olhar para trás e vai falar, poxa, eu podia ter aproveitado a quarentena de uma forma um pouco mais produtiva. Podia ter me planejado, podia ter feito um curso online, podia ter assistido uma live tal, podia ter feito uma live com fulano, né? Então, procure usar esse tempo a seu favor, né? Porque é um tempo que ninguém tinha isso na agenda, né? Então, essa que é a minha sugestão. Não é, talvez não seja a hora,
um caso ou outro, as pessoas tomaram uma decisão, mas talvez não seja a hora, na maioria das vezes, das pessoas tomarem decisão do tipo, não, agora eu vou para os Estados Unidos, vou comprar uma nova casa, vou comprar um novo negócio, vou alugar um estabelecimento que eu vou começar agora uma loja tal, 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 vou montar um escritório. Talvez não seja a hora, tirando raras exceções, mas com certeza é a hora de se planejar. É a hora de você identificar os profissionais que você quer conversar, que você quer contratar, para quem sabe, daqui a um mês, daqui a 2 meses, você começar a efetivar o seu plano. Né? Então, minha, essa é a minha sugestão aí para o momento que a gente está passando. Né? Não, eu concordo, Rodrigo. Eu acho que, como você disse, tem muito profissional. O importante é você escolher um profissional. Como nós conversando ontem. Tem muito advogado, tem vários advogados da sua comunidade, advogados excelentes de imigração. E imagina se fosse só Profissional de todos. Né? Então, o que eu tenho provocado? Isso aconteceu comigo mesmo. A mesma semana, ninguém estaria dormindo, ninguém estaria comendo, não tem condição. E não, na sua profissão, a mesma coisa. Então, como você disse, é um relacionamento muito longo, em geral. Existem casos que são mais curtos, né? Mais de pouco tempo. Mas nesses tipos de casos de investimento, que tem um caminho para o Green Card, poxa, eu tenho clientes que são meus clientes há 10 anos, 15 anos, porque aí vem um processo, depois vem outro. Aí vem filho, filho casa. Então, é um relacionamento. Eu tenho clientes que eu conheço há 20 anos. Então, você tem que ter um relacionamento com o seu advogado, tá? Então, você tem que escolher um que você, para não usar outra palavra, que vai com a sua cara, que você se sente bem, entendeu? Mas que seja um advogado, que seja alguém que você confie mesmo, porque é uma pessoa muito importante. A mesma coisa um contador. São pessoas que você vai lidar muito com essas pessoas e confiar nessa pessoa muito. E muito importante é não procurar aquela pessoa que vai te dizer o que você quer ouvir. Perfeito, perfeito. Porque, às vezes, o que você quer ouvir não é o que você tem que ouvir. Às vezes, você quer ouvir, olha, eu quero ouvir você me dizer que eu vou conseguir, que o meu green card vai sair em 6 meses, que eu vou ser aprovada, mas, às vezes, essa não é a resposta. Não é isso que você tem que ouvir. O que você tem que ouvir é, olha, nós vamos estudar, nós vamos pegar o seu CV, nós vamos analisar, e depois eu vou te ligar e falar, olha, Rodrigo, infelizmente, para esse visto, você não se qualifica. Talvez, não gostei da sua resposta. Clique, desliga, vai procurar outro. Até achar aquele que fala,
Não, sem problema, Rodrigo. Isso a gente resolve rapidinho. Você tem razão, o visto para você é esse. O cliente não é quem escolhe o visto. Você pode pesquisar no Google, o doutor Google não vai te dar resposta. Eu não estudei tanto para o doutor Google vir e pegar o meu lugar. Isso eu não me conformo. Mas você não pode escolher o seu visto, infelizmente. Quem vai decidir o seu visto é o profissional que vai pegar todos os seus dados, analisar qual que você se qualifica e ver se dentro das leis de imigração realmente você pode aplicar para esse visto. E não é uma decisão que um telefonema de 5 minutos, tá, tudo bem, ótimo, vamos fazer. Eu não trabalho assim. E o Rodrigo me conhece, eu sou até bem devagar, bem mole. Sim. Então, você tem que escolher bem o seu profissional. Agora, essa situação que nós estamos agora, essa pandemia, uma situação difícil, é meio até surreal, uma coisa que a gente... Nem eu estou acreditando que a gente está passando por isso. Mas eu acho que nós temos que aproveitar dela de uma certa forma. Eu estava até pensando, hoje à tarde, tudo bem, talvez não é a hora de começar a sair e procurar pessoas, de começar a comprar torto e direito, mas eu acho que é uma hora da pessoa, como você disse, pensar e começar a traçar uma linha de coisas que eu posso fazer, tá? Se você já estava pensando realmente, como temos muitas pessoas estão ligando agora, muito mais do que realmente eu pensei, porque eu pensei que as pessoas iam ficar bem paradas. Mas eu tenho uns clientes que estão ligando e falando, poxa, estou pensando agora, o que eu posso fazer? Então, o que você pode fazer se você já tinha intenção de vir para cá com visto de investimento? É uma ótima pergunta. Então, o que nós estamos falando com os clientes, bom, se você já tinha a intenção de vir, já estava com isso na mente, então está na hora agora de você fazer várias coisas que talvez antes você não poderia fazer. Tem muitos clientes que não sabiam aonde eles queriam morar. Eu não sei se eu vou para Orlando, não sei se eu vou para Atlanta, e não tinham tempo ainda para fazer essa pesquisa. Estão trabalhando, as crianças estão na escola, vai, busca, e não tinha aquele tempo suficiente. Agora eles têm. Não sabiam que tipo de negócio. Os profissionais talvez não podiam dar tanta atenção. Não que não estão ocupados agora, mas tem um pouquinho mais de tempo. Não sabiam quanto iam investir, podem agora talvez pesquisar um pouco mais. E as pessoas que estavam pensando em não somente comprar um negócio, mas também comprar uma casa e não sabiam aonde. Agora eles podem pesquisar um pouco com mais calma. Eu quero morar aqui, eu quero essa escola, eu quero esse negócio, porque queremos ou não, e não quero parecer insensível, queremos ou não, infelizmente, por causa dessa pandemia, as coisas tudo vai voltar ao normal. Mas muitas pessoas vão ficar desempregadas, infelizmente, e vamos ter muitos negócios, infelizmente, que vão fechar. Muitas pessoas vão perder muita coisa. E muitas pessoas vão poder vir e talvez salvar muitos negócios. Eu tenho alguns clientes que já estão até conversando com donos de empresas que estão para fechar e talvez fazer algum tipo de negociação para salvar uma empresa e manter o dono de alguma forma, de algum tipo de relacionamento para salvar uma empresa e poder esse estrangeiro vir comprar parte da empresa e não deixar essa empresa sumir. Que é uma outra coisa que eu não tinha pensado. Algumas pessoas estão vindo, fazendo esses contatos, salvar uma empresa, fazer um investimento, o dono não vai ficar sem nada e o novo imigrante vai poder vir com um tipo de visto. Então, é uma coisa que eu não tinha pensado ainda e eu acho que vai acontecer bastante. Sem dúvida. Várias coisas novas que as pessoas nunca pensaram antes. Mas tem muita coisa que pode fazer, muito planejamento, traçar sua linha de tempo, pensar com calma, mas tem várias coisas que você pode fazer. Nada com pressa, porque eu sempre pensei assim, que a pressa é inimiga da perfeição. E Sim. como ninguém é perfeito, é bom fazer as coisas com calma, mas sempre pensando no que eu posso fazer. Porque a maioria das pessoas não param de pensar, pelo menos eu sempre estou pensando o que eu posso fazer. E eu acho que o bom empreendedor, o bom homem ou mulher de negócios, sempre está pensando no que pode fazer, dentro da lógica sempre. Mas tem muita coisa que podemos fazer procurando o profissional e tendo aquela calma, sem querer
achar a pessoa que vai te falar o que você quer ouvir. Exatamente. Ingrid, você sabe que outro dia eu estava ouvindo uma live do César Souza, né, que é a pessoa que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, trabalhamos juntos na mesma empresa, não juntos, né, eu era estagiário, o César já era um diretor internacional da empresa, mas ele falou um negócio muito interessante. Ele disse: já parou para pensar, pessoal, o pessoal que mora no eixo Rio-São Paulo, ou qualquer outra grande capital aí, mundo afora, né? Próprio quem mora, por exemplo, em Fort Lauderdale, trabalha em Miami, olha o que pega de trânsito. Ele deu o exemplo de São Paulo, que ele mora em São Paulo. Ele disse: é muito comum você ver pessoas que gastam de 2 a 3 horas por dia dentro do carro, metade para ir, metade para voltar. Você já pensou que você tem no seu dia mais 2 ou 3 horas por dia? Use isso a seu favor. Já que o mundo está te impondo isso, use isso a seu favor. Não é? Então, use esse tempo para se planejar mais, para poder, como você estava comentando, aonde eu vou morar? Não é? Por que eu vou morar? Outro dia um cliente ligou para a gente e ele estava escolhendo primeiro a cidade que ele ia morar, porque ele tinha um amigo. Eu disse: mas calma aí, o raciocínio não é esse. Né? Você tem que entender que negócio você vai fazer e aonde é melhor para você começar esse negócio. Não é? E aí depois você tem que ver dentro dessa cidade onde é que estão as escolas boas, públicas, para você poder escolher para os seus filhos estudarem, se você for se eles forem estudar numa escola pública. Né? Então tem vários aspectos que você no dia a dia, de uma família, numa cidade como a gente está dando exemplo aqui, Rio, São Paulo, o cara ele tem, às vezes, 1 hora e meia indo para o trabalho, 1 hora e meia voltando para o trabalho. São menos 3 horas que ele tem até para conversar com a esposa, para traçar o plano de vir para cá, até para fazer pesquisas, até para conversar com os profissionais que estão aqui. Né? Então, eu acho que a pessoa tem que aprender a usar o tempo a seu favor. Né? E a gente está com uma pergunta aqui do Marcelo, né, que está fazendo, na verdade, uma provocação, que o Marcelo é um dos nossos consultores, e está dizendo assim: por que o empresário brasileiro de sucesso, né, precisa de apoio para internacionalizar o seu negócio? Né? Isso é uma excelente pergunta. Né? Isso que a gente bate muito nessa tecla, e isso a gente não se incomoda nem de repetir. Por que isso? Às vezes você pega uma pessoa que no Brasil ela tem um sucesso grande, já há mais de 10 anos, 20 anos, etc. Só que quando você vem para cá, né, as pessoas, às vezes, sem perceber, elas têm a mania de comparar. O Brasil é mais fácil, isso no Brasil é pior do que os Estados Unidos. Né? E a verdade não é essa. Né? Você tem que esquecer, eu bato muito nessa tecla, esquece essa comparação, porque você vai ter sempre pontos melhores e piores. Né? Se você escolheu vir para cá, você tem que aprender como é que a banda toca aqui nos Estados Unidos. Né? Aí depois que passar um tempo, 1, 2, 3, 5 anos, o que for, você vai ver. Se você se adaptou e acha que o extrato, o saldo daqui é melhor do que você está no Brasil, você vai continuar aqui. Né? E os pontos que você tem que prestar muita atenção aqui, em que você empreender aqui, a cultura de business é diferente do Brasil. A gente, quando chega aqui, ainda mais chega na Flórida, a gente vê tanta gente falando português que muitas vezes a gente pensa no subconsciente de que a gente está em casa, que a gente está no Brasil. Então, a gente às vezes negocia com muito brasileiro. Então, a gente acha que está negociando no Brasil. Isso subconsciente, sem a gente perceber, a gente acha que está lá no Brasil. Mas sem desmerecer o Brasil ou sem desmerecer aqui. São culturas de negócio, não é? Diferente. Então, eu acho que qual é a grande dificuldade que o Marcelo perguntou? É a pessoa ter essa consciência para chegar aqui, botar a bola no chão e falar: gente, calma, eu preciso entender qual é a regra do jogo aqui, entender como é que a banda toca. E aí é por causa disso que você precisa de apoio de bons profissionais, que eu acho que é aquele tripé que eu bato muito, que é a advocação, é o contador e é o consultor. Entendeu? Essa turma que já está aqui pelejando há muito tempo, que já sabe a regra do jogo, que vai poder fazer com que você erre menos no seu projeto. Porque começa aqui, você nunca vai ter erro zero, risco zero. Isso não existe. Você vai sempre errar, você vai sempre ter risco. Né?
Então, você tem que apenas procurar essas pessoas que vão poder te orientar a seguir em frente, sem você comer muito dinheiro, e ele, às vezes, até pode colocar em risco o seu plano de imigração, né? Eu coloquei isso até no artigo que eu escrevi para a Face Brasil esse último mês. Como é que você abre empresa aqui? Como é que você faz sociedade aqui? Quais são os pontos básicos que você faz sociedade? Isso é uma outra coisa que tem. O fulano teve problema com sócio, contou a verdade para ele, ou que não era honesto, ou seja lá o que for, né? Tá falhando um pouco. Você tá me ouvindo? Voltei. Vocês estão me ouvindo? Opa, não tem ninguém. Vamos esperar um pouquinho. Estão me ouvindo agora? Ok. É realmente alguma falha aqui, porque não mexi em nada e simplesmente. A ação aqui que eu deixo, né? Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado aqui, que muitas vezes a gente. Está entrando aqui, Marcelo. Ela Tá me ouvindo? Agora tô Sim, ouvindo. deve estar Falhou um pouco. entrando. Isso. Sim, sim. É o que eu Agora deixo tô dentro. aqui, que muita gente, muitas vezes, né, essa vinda para cá, né? Essa vinda para cá é normal, a gente. Desafio novo, é uma mudança da família, etc. E às vezes a gente, sem querer, a gente perde, às vezes, certos pontos importantes, né? Ingrid, não sei se você quer Ô, colocar Rodrigo, mais alguma eu só coisa. queria Vou falar. deixar aberto aí, pessoal, para perguntas também. Minutos Eu aqui. só queria falar uma coisa sobre a imigração, para as pessoas, não sei se alguém está ouvindo que tem algum caso pendente, mas como eu comecei a falar no início, a imigração está aberta, tá? Só não está aberto para o que for, não tem nada funcionando. Se você tinha alguma coisa marcada, vai ser remarcado. Está previsto abrir a imigração ao público. Os escritórios vão estar previsto abrir 4 de maio. Talvez as coisas vão andar um pouquinho mais devagar, mas eles realmente estão trabalhando muito. Tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho pedido, pedidos na imigração, até agora, graças a Deus, eles têm me respondido, têm sido bem legais. Talvez um pouquinho devagar, porque eles também estão com as mesmas dificuldades que a gente, mas as coisas estão andando. As cortes outra coisa diferente. Eu não trabalho diretamente com a corte mais de imigração há muitos anos. Eu só trabalho realmente com visto de investidor, de trabalho, mas as coisas estão andando. Tem uma pergunta aqui, o valor sobre o EB5. Realmente existe uma proposta no Congresso para diminuir o valor do EB5 de 900 mil para 450 mil. Isso seria fantástico. Temos gavetas de pessoas esperando. Não sei se vai acontecer. A ideia seria que, se acontecesse isso, seria para gerar mais verba, capital para o país, e também isso iria aumentar o número de trabalhos que esses processos iam criar. Seria fantástico. E o número de pessoas que poderiam se qualificar ia ser tremendo. Não sei se isso vai acontecer. Mas eu digo o seguinte: se por acaso isso acontecer, eu só diria o seguinte: mantenha contato com a sua advogada, e também mantenha contato com a pessoa ou o projeto que você tem em mente,
Porque se por acaso acontecer, eu não sei se é algo que vai ser permanente, tá? Ou se vai ser algo temporário. Porque lembramos quando ia subir o valor de 500 para 900, aquilo foi, as pessoas estavam correndo para poder fazer ainda de 500 mil para 900. E é isso que eu queria falar. Não sei se vai durar muito tempo, mas eu queria falar sobre isso. Eu não sei se as pessoas ainda estão aí. Não sei se estão me ouvindo ainda. Não tem áudio. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. O Rodrigo não está mais. Ah, tá ouvindo? Ok, tudo bem. Mas é isso que eu queria falar sobre o visto, o EB5. Se houver essa mudança, se for diminuir para 450 mil, vai ser muito bom. Então, quem tiver esse interesse deve realmente manter contato, porque não sabemos se vai acontecer ou quando, e se vai durar por muito tempo. Mas o Rodrigo sumiu. Mas eu acho que seria muito bom para o governo. Voltou, Rodrigo? Rodrigo, eles estão me ouvindo, mas você não. Você sumiu. Você não está ouvindo. Eu acho que só vocês não estão ouvindo, Rodrigo. A senhora antecipa alguma mudança nos vistos? Olha, não tem nenhuma mudança de visto por causa do Covid, tá? Não antecipamos nada, as coisas estão normal. A única coisa que está mudando um pouco são coisas relacionadas à área de saúde, pessoas como médicos que já estão com algo em andamento, médicos que já estão com algo pendente já aprovado, parte dos processos aprovados, médicos já estão com I-140 aprovados ou J1 já em andamento, podem ir no consulado no seu país pedir para eles acelerarem o seu processo para poderem vir, para poder trabalhar antes do tempo. Isso está acontecendo, mas não tem nada muito diferente, não. Alguém perguntou sobre a taxa de desemprego, eu não sei o que falaram. A taxa de desemprego tende a subir. Sim, a taxa de desemprego realmente ela está subindo. Não sabemos até quando, mas eu acho que a economia vai voltar, ela tem que voltar. As coisas tendem a melhorar, se Deus quiser. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas eu acho que se as pessoas continuarem seguindo o conselho do governo e mantermos essa distância social, eu acho que a gente vai conseguir superar isso, porque realmente isso foi uma coisa inédita. Mas como diz o Rodrigo, nós ganhamos um tempo que nunca mais eu acho que nós vamos ter isso de volta. Mas vamos ver. Eu acho que vocês estão me ouvindo num outro Instagram meu, porque o outro não estavam ouvindo mais. Mas o meu tenho dois Instagrams que estão ligados agora. E, e quem tiver alguma pergunta a mais, pode me mandar um e-mail e vocês devem ter o contato também do Rodrigo e nós podemos responder suas perguntas dessa forma também. Esse aqui é meu e-mail. Quem tiver alguma pergunta a mais, pode enviar alguma coisa para mim. E eu acho que é isso. Qualquer outra pergunta, vocês podem me ligar. Rodrigo, não sei o que aconteceu, mas eu acho que foi muito legal. A informação do Rodrigo foi excelente. E eu acho que a gente deve marcar para fazer mais uma, Rodrigo, porque tem muita coisa ainda para falar. Tá bom? Obrigado a todos. Eu acho que a gente já pode sair.
e eu vou falar com o Rodrigo, porque eu não sei o que aconteceu. Mas obrigada a todos que ouviram. Foi um prazer conhecer todos vocês e em breve faremos outro áudio, tá bom? Boa noite a todos. Tchau.